Todo mundo ria das histórias, até o primeiro sumiço. Eles riram até o último instante, riram alto, como se zombar fosse um escudo contra o medo, como se desdenhar das histórias daquele velho fosse suficiente para manter a realidade intacta. Eu me lembro exatamente do som. O riso parecia ecoar mais do que o normal naquela noite, mas depois o som sumiu. Primeiro o riso, depois o som dos passos, depois o próprio nome dela. Ninguém mais pronunciava. Como se falar fosse reviver. Como se lembrar fosse convidar aquilo de volta. Ela era minha prima, Clara. Tinha só 17 anos. Era a única que ainda tinha coragem de sentar ao lado do velho na praça e ouvir as histórias. Ela não ria dele, ria com ele. Até aquele dia em que ela resolveu contar para os outros. Disse que ele falava sobre marcas nas árvores, trilhas que surgem do nada, pessoas que desaparecem quando olham por muito tempo dentro de um espelho antigo na floresta. Ela achava graça, mas falava com brilho nos olhos, como quem quer acreditar que há algo além da rotina. O problema é que alguém acreditou, ou fingiu que acreditava, porque naquela noite fizeram algo que ninguém nunca tinha feito. Foram até lá. Eu não fui. Estava gripado, trancado em casa. Lembro de ouvir a gargalhada do grupo enquanto passavam pela rua de paralelepípedos, chutando pedras e falando alto. Um deles gritou, velho maluco, estamos indo ver seu demônio de perto. Aquilo me deu um calafrio, não pelas palavras, mas pelo silêncio que veio logo em seguida. Um silêncio pesado, como se a noite tivesse engolido o som. Clara sumiu naquela noite. Ninguém viu, ninguém ouviu, só deixaram o celular dela na entrada do bosque, tela quebrada, vídeo gravando. Quando encontraram, o vídeo ainda estava em loop. Era só mato e um som de respiração. Não dava para saber se era dela ou de outra coisa. A cidade ficou em choque por 2 dias. Depois voltaram à rotina. Alguns diziam que ela fugiu, outros que foi levada. Só eu vi o que apareceu no muro da escola na manhã seguinte. Um símbolo, riscado em tinta vermelha. O mesmo símbolo que o velho desenhava no banco da praça, com o dedo, enquanto contava as histórias. Depois disso, ninguém mais riu. E tudo começou, com uma história que ninguém levava a sério. O louco da cidade, a história que todo mundo evitava. Ele se chamava Antônio, mas ninguém usava esse nome. Era como se o nome tivesse sido arrancado dele junto com qualquer resquício de dignidade. Para a maioria das pessoas, ele era só o velho. Para os mais cruéis, era o maluco da praça. Nunca ouvi ninguém se referir a ele com respeito. Nunca seu Antônio, nunca senhor. Só o velho, como se ele fosse parte do cenário, uma estátua viva esquecida pelo tempo e ignorada pela pressa da cidade. Mas ele estava lá todos os dias, sempre no mesmo banco de madeira, perto do coreto, com aquele casaco marrom encardido, coberto por manchas que ninguém sabia dizer se eram de terra, ferrugem ou coisa pior. Usava um boné de aba caída que escondia parcialmente os olhos fundos, sempre vermelhos, como se nunca tivesse dormido de verdade. E embora parecesse invisível durante o dia, era quando o sol começava a se pôr que ele ganhava voz. Ele não gritava, nunca levantava o tom. Falava baixo, como se estivesse contando segredos para si mesmo. Mas havia algo na cadência da fala, no olhar fixo e na maneira com que seus dedos se moviam enquanto falava, como se desenhassem palavras no ar, que fazia com que, mesmo sem querer, a gente escutasse. Não dava para ignorar, e quem tentava fingir que não ouvia, acabava voltando o olhar, esbarrando nos detalhes que não faziam sentido. As crianças da cidade tinham medo. Algumas atravessavam a rua só para não passar perto. Outras, mais corajosas, se aproximavam na intenção de zombar, de registrar um vídeo, de rir da figura que parecia saído de um livro velho de mitos rurais. Os adultos tinham desprezo.
Diziam que ele era um vagabundo que enlouqueceu depois de perder a família num incêndio, que morava sozinho na beira da mata por opção, que inventava aquelas histórias para se sentir importante. Ninguém sabia a verdade, mas todo mundo tinha uma versão. A cidade inteira conhecia os contos do velho. E todos zombavam deles. Ele falava de um tempo anterior ao tempo, de vozes que sussurravam no mato fechado, de trilhas que só apareciam quando a lua estava torta no céu, de vultos que se escondiam entre as árvores e chamavam pelo nome de quem já estava marcado. E sempre voltava a uma frase: o que ri do aviso assina a sentença, dita sempre do mesmo jeito, com os olhos parados, sem piscar, olhando para ninguém em específico e para todos ao mesmo tempo. Ele dizia que a cidade havia sido construída em cima de uma terra que não era nossa, não no sentido jurídico ou histórico, mas no sentido espiritual, que ali havia algo enterrado, algo que não queria ser perturbado, e que as pessoas haviam quebrado um pacto sem nem saber que ele existia, e que a cada certo tempo aquilo acordava. E quando acordava, começava a escolher, a se alimentar do que havia de mais vulnerável nos humanos, a arrogância de achar que sabem tudo, a prepotência de rir daquilo que não entendem. Ninguém levava a sério, claro que não. Usavam ele como piada de bar, como atração turística em festas locais. Teve um ano em que alguém mandou fazer camisetas com a frase: "O velho disse que vai me levar às 13h13. Vendeu como água. Até os mais religiosos riam, mas ninguém, absolutamente ninguém, se perguntava por que ele continuava ali. Porque, apesar de toda a zombaria, ele voltava todos os dias, mesmo na chuva, mesmo no frio, como se esperasse. Como se tivesse uma missão. Na casa onde ele vivia, uma cabana antiga, de madeira rachada e telhado com buracos, diziam que tinha um espelho enorme na parede da frente. Mas ele mantinha coberto com um lençol preto. Algumas crianças diziam que já espiaram pelas janelas, que o espelho tremia sozinho durante a madrugada, que o ar dentro da casa era mais frio que lá fora, mesmo no verão. Uma vez, um garoto chamado Felipe jurou que viu o próprio reflexo piscando para ele com 1 segundo de atraso. Riram dele, claro, mas poucos meses depois, Felipe e a família se mudaram e nunca mais voltaram. Ninguém perguntou por quê. Clara foi a única que passou a escutar de verdade. Primeiro, por curiosidade, depois, por compaixão e, por fim, por medo. Começou a sentar ao lado dele com os fones no pescoço, como quem não quer nada. Mas eu sabia que ela prestava atenção em cada palavra. Um dia, ela levou um gravador escondido. Queria provar que o velho só falava bobagens, que não tinha coerência nenhuma. Mas quando me mostrou o áudio, era como ouvir outra coisa. Não só pela voz, que saía mais firme do que ao vivo, mas pelo que era dito. Ele falava nomes, lugares, datas, referências que não tínhamos como explicar. E entre os ruídos havia algo estranho, como se houvesse outra respiração, paralela, vindo de trás dele. Algo que não era captado pelo ouvido, só pelo aparelho. Ela apagou esse áudio depois. Disse que ficou com dor de cabeça toda vez que tentava ouvir de novo, e parou de rir. No fim daquele mesmo mês, Clara foi até a casa do velho. Não contou para ninguém. Disse que ele tinha falado de um caderno, um entre muitos, com registros, nomes, mapas desenhados à mão, símbolos. Alguns nomes estavam riscados, outros circulados. O dela estava lá, e o mais estranho, o meu também. Ela me contou isso tremendo. Disse que perguntou o que aquilo significava, e ele só respondeu: "Quem ouve, atrai." E completou com uma frase que ficou gravada em mim desde então: "Você já ouviu, agora precisa escolher, continuar rindo ou começar a se preparar." Depois daquele dia, ela mudou. Passou a olhar para os lados com mais frequência, evitava espelhos, trancava a porta do quarto com cadeado.
E toda vez que dava 13h13, ela anotava no diário o que sentia. Uma pressão no peito, uma presença no corredor, um ruído que vinha do forro do teto, mesmo morando em casa térrea. Eu li esse diário uma vez. E parei na 3ª página. Tinha medo de continuar e encontrar algo sobre mim. Na última vez que nos vimos, ela me entregou uma folha dobrada com força, como se aquilo fosse perigoso demais para ficar exposto. Era um símbolo, quase tribal. Uma espiral com 3 pontas abertas, como garras. Se eu sumir, não deixa isso cair em mãos erradas. Eu ri. Achei dramático. Ela sorriu de leve, mas havia algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto. Um tipo de tristeza ou de aceitação. 2 dias depois, ela desapareceu. O dia em que a história aconteceu de novo. O que veio depois do sumiço da Clara foi um silêncio estranho, denso, como se a cidade tivesse perdido algo que não sabia nomear. Por 2 dias, o assunto correu em sussurros. Um policial bateu na porta da minha casa, perguntando se eu sabia de alguma coisa, se tínhamos brigado, se ela parecia deprimida. Eu só disse que não, que ela estava bem, que era só diferente. Mas ninguém queria ouvir isso. Ninguém queria admitir que algo mais estava acontecendo. O sumiço dela foi tratado como fuga, adolescente rebelde, vontade de chamar atenção. Ninguém considerou o caderno. Ninguém sequer quis saber do que ela andava escrevendo ou das visitas à casa do velho. Era mais fácil ignorar. Era mais confortável fingir que aquilo não se conectava a nada. Até que outra pessoa resolveu ir além. Foi um grupo de 3 garotos da escola, desses que adoram ser o centro das atenções. Viam no desaparecimento dela uma oportunidade de ganhar views, seguidores, curtidas. Resolveram fazer um desafio. Iriam passar a madrugada na trilha que começava atrás da casa do velho. Levaram câmeras, lanternas, microfones, até uma barraca. Começaram a divulgar nas redes com o título "Descobrimos a verdade por trás da maldição do velho". Usaram memes, fizeram piada com a hora do sumiço, colocaram despertadores marcando 3h13 como se fosse um show. Eu vi tudo. E mesmo com o estômago embrulhado, não fiz nada. Fiquei assistindo em silêncio como todos os outros. A live começou perto das 11 da noite. Eles estavam animados, rindo alto, fingindo estar assustados. Um deles usava uma máscara de caveira. Outro levava um crucifixo improvisado com 2 galhos. No fundo da filmagem, dava para ver a mata densa e escura, iluminada apenas pelo feixe trêmulo das lanternas. A trilha era estreita, mas claramente marcada, como se tivesse sido aberta há pouco tempo. Eles diziam que aquilo era invenção, que a tal floresta assombrada era só mato, mosquito e árvore velha. Caminharam por um tempo até encontrarem uma clareira onde montaram a barraca. Foi ali que tudo começou a mudar. À meia-noite em ponto, o som do vídeo começou a falhar. Primeiro, ruídos quase imperceptíveis. Depois, chiados. E então, um dos garotos comentou, meio em tom de brincadeira, meio nervoso, que o relógio no celular estava travado. Mostrou a tela. 00:11. E não passava disso. Eles reiniciaram os aparelhos. Nada. Os relógios de pulso pararam também. As baterias, que estavam quase cheias, começaram a descarregar em minutos. A live caiu por volta de 00:19. Só que para quem assistia, o tempo tinha avançado normalmente. Era como se lá dentro o tempo tivesse congelado ou reescrito. No dia seguinte, só 2 voltaram. Sujos, trêmulos, em choque. Um deles arranhado no rosto, o outro sem conseguir falar. O terceiro, Lucas, o da máscara de caveira, nunca mais foi visto. A barraca, as câmeras, as mochilas, tudo ficou para trás. Quando os bombeiros fizeram a varredura, encontraram a clareira vazia. Nenhum sinal de luta,
Nenhum rastro de fuga. Mas o mais estranho foi o chão, marcado com símbolos circulares, feitos com algo que parecia carvão, mas que não saía com água. Um dos socorristas passou mal ao tentar esfregar o chão. Disse que o símbolo parecia olhar de volta. A cidade entrou em modo de negação. De novo. Ele deve ter fugido, disseram. Os outros dois só estão traumatizados porque viram algum bicho. O caso foi arquivado como desaparecimento sem evidência de crime. Ninguém falou do velho, ninguém falou da Clara, exceto por mim, porque eu sabia, eu tinha visto algo. Na madrugada do desaparecimento acordei com um som que não vinha do meu quarto nem da rua. Era um tipo de sussurro abafado, como se alguém chamasse meu nome com a boca encostada num vidro. Fui até a janela, empurrei a cortina. A rua estava deserta, mas havia algo encostado no poste da esquina. Um vulto, parado, sem rosto visível, só a silhueta. Não se mexia, não andava, só estava ali. E mesmo à distância, mesmo sem mover os lábios, eu ouvi. Não com os ouvidos, com a pele, com o estômago. Ouvi a mesma frase do velho, a mesma maldita frase. O que ri do aviso assina a sentença. No dia seguinte, ninguém tocava no assunto. Os dois sobreviventes foram levados para outra cidade. Tratamento psicológico. A escola fez uma nota oficial pedindo respeito, mas abafando qualquer teoria. Tudo voltou ao normal, exceto por um detalhe. O velho não voltou à praça. Pela primeira vez em anos, o banco de madeira ficou vazio. E todos fingiram que isso era normal. Mas eu sabia que não era. Algo havia mudado. Clara desapareceu em silêncio. Lucas desapareceu ao vivo. E agora, mesmo sem querer, as pessoas começavam a lembrar das histórias que antes pareciam apenas folclore. Começavam a sussurrar o nome dele com menos escárnio e, ao mesmo tempo, mais medo. Uma semana depois, recebi uma carta. Sem remetente. Papel antigo. Dobrada com cuidado. Dentro, só um mapa feito à mão e um aviso. Você foi ouvido. Agora é sua vez de ouvir. E naquele mesmo dia, às 3h13, o sino da igreja tocou. Uma única vez, fora do horário. E pela primeira vez eu entendi o que aquilo significava. O sumiço que quebrou o riso. Depois da carta, eu parei de rir. Não que eu estivesse rindo de verdade antes. Era um riso nervoso, um tipo de mecanismo de defesa, uma última tentativa de fingir que tudo aquilo ainda era absurdo. Mas depois da carta, do símbolo desenhado com uma tinta que parecia ferrugem seca, da caligrafia trêmula mais precisa, não havia mais espaço para dúvida. Eu fui ouvido. Isso, na lógica distorcida do velho, me tornava parte da história, não como espectador, mas como próximo nome. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Lucas foram de uma calmaria doentia. As pessoas se esforçavam para mostrar normalidade. Os cafés estavam cheios, os bares voltaram a tocar música ao vivo, os jovens postavam vídeos como se tudo tivesse sido apenas uma encenação mal feita, mas havia algo nos olhares que não estava ali antes, um peso, um receio. Como se todos soubessem, mas ninguém quisesse ser o primeiro a admitir. Como se falar em voz alta fosse despertar algo. E então começaram os sonhos. Primeiro comigo. Sonhei com Clara, mas não era um sonho como os outros. Não havia lógica, nem começo, nem fim. Era só a imagem dela em pé, de costas, no meio da trilha que levava à clareira. Ela não se mexia, não falava. Mas eu sentia que algo ao redor dela pulsava, como se o próprio ar estivesse esperando uma ordem. Acordei suando, com o peito apertado e uma única palavra martelando na mente. Volta. Só isso. Volta. No dia seguinte, ouvi minha vizinha comentando que tinha sonhado com o Lucas. Disse que ele estava olhando por uma janela que não existia na casa dela. E que no sonho ele sorria, mas o sorriso não era dele. Em menos de uma semana, 5 moradores relataram sonhos estranhos.
Alguns acordavam no meio da madrugada sentindo que havia alguém na sala. Outros ouviam passos vindo do forro, mesmo morando em prédios. Um homem disse que encontrou sua própria cama com o lençol dobrado em forma de espiral. Ninguém soube explicar. As coincidências começaram a se acumular, e foi aí que começaram a surgir os símbolos. O primeiro apareceu no portão da escola, riscado com algo que parecia tinta preta. Um círculo incompleto com 3 ramificações tortas, lembrando garras. Era o mesmo símbolo da folha que Clara me entregou. Alguém tentou apagar com solvente. No dia seguinte, ele reapareceu, maior. Depois surgiu na parede dos fundos da igreja, no banco da praça onde o velho se sentava e na porta da floricultura da dona Iracema, que jurava nunca ter visto aquilo antes. Mas o mais assustador foi quando apareceu na porta da minha casa, riscado de dentro para fora. Nessa mesma noite, alguém tocou a campainha às 3h13. Quando abri, não havia ninguém. Apenas um objeto no chão, um pedaço de espelho, quebrado em forma de losango, com uma mancha escura que parecia sangue seco no canto. Levei aquilo para o meu quarto e escondi numa caixa. Mas toda vez que entrava ali, sentia o ar mais pesado, como se algo tivesse entrado comigo. A cidade começou a sufocar. Ninguém dizia, mas todos sentiam. Uma senhora teve um colapso nervoso dentro do mercado, gritando que estava ouvindo os filhos mortos chamando por ela. Um adolescente sumiu durante um cochilo no sofá, e a câmera da sala gravou apenas um vulto se arrastando pela parede antes da imagem travar. O policial que acompanhou o caso da Clara pediu transferência. A professora de história começou a dizer que havia padrões nos desaparecimentos e que datas batiam com registros antigos de sumiços inexplicáveis que vinham desde a fundação da cidade. E foi então que ele sumiu. O velho, Antônio, o maluco da praça, desapareceu sem deixar rastro. A casa vazia. O espelho coberto, mas trincado, os cadernos, todos queimados, exceto por um, o mais antigo, encontrado por um menino que entrou escondido na casa com um grupo de amigos na tentativa de gravar vídeos para o TikTok. O menino desapareceu. Os outros voltaram correndo, chorando, dizendo que a tranca da porta se fechou sozinha e que a casa começou a ranger por dentro. O caderno ficou nas mãos do avô do garoto, que era funcionário do cartório, e guardou o objeto com ele. Uma semana depois, o avô apareceu morto, sem marcas, sem lesões, sentado na poltrona com o caderno aberto no colo. A última página escrita estava em branco, exceto por uma frase: "Agora que ouviram, vão rir de novo?" O caderno desapareceu da delegacia horas depois. Nenhuma câmera registrou o momento, nenhum policial assumiu responsabilidade. E o que restou foi o medo. Um medo silencioso, lento, viscoso, como uma teia se formando em torno de todos nós. Porque as pessoas começaram a entender que talvez não fosse só coincidência, que talvez houvesse algo real por trás das histórias. E o que antes era piada, agora era luto. Eu passei a evitar espelhos, tampei todos os da casa, me mudei para o quarto dos fundos, tranquei portas, cortei internet, mas nada disso adiantava. Os símbolos começaram a aparecer nos meus cadernos, mesmo quando eu escrevia outras coisas. A palavra ouça surgia em letras tortas no rodapé dos livros. Vozes surgiam no meio da música, como sussurros escondidos atrás das notas. Comecei a gravar minha própria respiração durante a madrugada. E uma vez, às 3h13, ouvi um suspiro que não era meu. E então compreendi. Não era mais sobre acreditar ou não. Era sobre saber demais. Era sobre rir na hora errada. Era sobre virar parte do que antes era só lenda. E agora, as pessoas que riram estavam desaparecendo, uma a uma. Como se a história estivesse se escrevendo sozinha. Como se o caderno ainda estivesse ativo.
os cadernos e a verdade escondida. O último vestígio deixado pelo velho foi aquele caderno. As páginas estavam queimadas nas bordas, algumas coladas umas às outras, como se tivessem tentado impedir que ele fosse lido até o fim. Mas o que deu para recuperar já era suficiente para mudar tudo. O funcionário do cartório que o encontrou, o avô do garoto desaparecido, passou dias em silêncio absoluto antes de morrer. Segundo a filha dele, ele não comia, não dormia, não falava, só lia e tremia, e às vezes chorava, como se estivesse descobrindo uma verdade tão profunda e horrível que nem o próprio corpo conseguia suportar. Eu consegui acesso ao conteúdo do caderno pouco antes dele desaparecer. Copiei à mão algumas páginas que ele me mostrou, relutante, como se quisesse dividir o peso com alguém. A primeira coisa que percebi foi a organização absurda. Não era um diário bagunçado, não era um amontoado de delírios, era metódico. Cada página trazia data, localização, tempo e nome, uma lista. Sempre uma lista, nomes riscados, nomes circulados, nomes anotados com tinta vermelha ou preta, e todos eles estavam ligados a eventos que, oficialmente, nunca existiram, ou foram abafados, ou classificados como acidentes inexplicáveis. As datas eram o que mais me perturbava. Havia um intervalo quase regular entre as anotações. 11 anos. A cada 11 anos, durante o mês de setembro, uma nova sequência de registros começava. Os nomes vinham acompanhados de detalhes como desaparecido após visita ao bosque, visto pela última vez às 13h13, mencionou vultos, riso antes da ausência. Tudo ali fazia sentido dentro da lógica absurda que vinha se formando. E quando cruzei os nomes com jornais antigos da cidade, encontrei referências vagas, notas pequenas, jovem some após sair para caminhar, homem não volta do trabalho, mulher desaparece após relatar insônia, tudo diluído na rotina da cidade, tudo silenciado pelo tempo. Mas o caderno não era só isso. Ele continha também relatos pessoais do velho, pequenos trechos em primeira pessoa, como se ele estivesse tentando manter a sanidade enquanto documentava aquilo. Em um deles, ele descreve o dia em que viu o próprio reflexo sorrir, enquanto seu rosto permanecia inexpressivo. Em outro, narra o momento em que encontrou pegadas dentro de casa, indo do espelho até sua cama, mesmo com todas as portas trancadas. E havia um trecho particularmente perturbador, onde ele dizia: ouvir é cruzar. Quem escuta, convida. E o convite não pode ser desfeito. Comecei a entender que tudo aquilo não era apenas sobre um lugar amaldiçoado ou um espírito vingativo. Era um sistema, um ciclo, uma mecânica invisível que operava à margem da nossa percepção, e que o riso, o desprezo, a negação era o gatilho. Era a falha que abria a porta, porque rir do aviso não é apenas ignorar, é zombar de algo que está acordado, que escuta, que se move pelo desrespeito, e ao fazer isso você se coloca em rota de colisão com aquilo que está além. O velho, na verdade, não era um doido, era um sobrevivente, ou um cronista. Ou talvez um prisioneiro tentando alertar o próximo ocupante da cela. As anotações dele incluíam mapas feitos à mão, com trilhas que mudavam de lugar, clareiras que só existiam em determinadas luas, símbolos que deveriam ser desenhados nas portas para afastar a escuta. Havia inclusive um ritual detalhado de proteção, velas dispostas em espiral, um espelho coberto e um juramento que deveria ser repetido sem gaguejar às 13h13. Segundo ele, se falhasse uma sílaba, o reflexo o ouviria. E se ele ouvisse, não havia como fechar a porta de novo. Mas havia algo ainda pior. Na última página copiada, aquela que estava dobrada dentro da carta que recebi, havia uma lista, uma nova, com nomes recentes, e entre eles, o meu.
Mas não estava riscado, nem circulado, estava apenas presente. E isso, segundo a lógica do caderno, significava que eu havia sido notado, que eu era um nome ativo, um nome escutado. A frase logo abaixo da lista dizia: os não riscados são os que ainda podem rir ou morrer. Passei noites sem dormir. Tranquei tudo. Vendi o celular, troquei de quarto, mas as vozes continuavam. O tempo se deformava. Havia momentos em que perdia minutos inteiros. Estava sentado, de repente já era 2 horas depois, e a única coisa diferente era a posição da cadeira da cozinha. Comecei a escrever para não enlouquecer, mas às vezes, quando relia o que tinha escrito, as palavras estavam trocadas. Como se outra mão tivesse corrigido, como se alguém estivesse me editando, e então alguém me procurou. Um homem que eu nunca tinha visto antes. Roupas simples, olhar vazio, sotaque carregado de um lugar que não conseguia identificar. Ele me encontrou perto do antigo banco da praça, onde o velho costumava sentar. Disse apenas: o caderno é só um dos muitos, você viu o menor deles. E foi embora. Me deixou com um papel amassado nas mãos. Um desenho, o símbolo, mas invertido, virado para dentro. Dias depois, o sino da igreja tocou novamente. Uma batida única. E nesse dia, os pássaros não cantaram. E então eu soube. O caderno era só o começo. Rir foi o erro. Não existe mais volta depois que você entende. Não importa se tenta esquecer, racionalizar, fingir que tudo foi só uma sequência de coincidências, uma histeria coletiva, uma lenda de cidade pequena inflada pelo medo e pela saudade. Depois que você vê o símbolo diante da sua porta, depois que escuta seu nome sendo pronunciado por uma voz que nunca conheceu, depois que encontra sua caligrafia em páginas que não escreveu, não tem mais como desver, não tem mais como não ouvir. A única coisa que resta é decidir o que fazer com isso, resistir ou ceder. Eu tentei resistir, de verdade. Joguei fora os cadernos copiados, queimei os papéis, deletei arquivos, mas eles voltavam, em formas diferentes. Um bilhete esquecido no bolso de um casaco que eu nem lembrava de ter. Um pedaço de vidro encaixado perfeitamente entre as páginas de um livro que comprei usado. Uma nota fiscal com a data 1309, marcada à mão. Tudo apontando para o mesmo lugar, para o mesmo horário, para o mesmo aviso que agora parecia ecoar em todas as coisas ao meu redor. A sensação era a de estar dentro de algo. Um tipo de laço invisível, apertando aos poucos. E quanto mais eu tentava escapar, mais ele se ajustava. Foi quando comecei a me isolar. Cortei contato com amigos, parei de sair, me mudei para uma casa alugada num bairro afastado, sem vizinhos próximos, sem internet, sem TV. Mas o silêncio não ajudou. Pelo contrário. Foi no silêncio que as coisas começaram a falar mais alto. As vozes, nunca gritos, nunca sons agudos, vinham como sussurros debaixo da porta, como vento nas frestas, como ruído estático na minha mente. E junto com elas vinha a lembrança de todos que tinham desaparecido. Clara. Lucas, o velho, o garoto do TikTok, a professora que dizia ter encontrado padrões, o funcionário do cartório. Cada rosto vinha com uma imagem, uma frase, uma advertência que ninguém quis ouvir. E todos riram, até sumirem. Houve uma noite em que acordei de bruços, com a respiração falhando. Quando consegui virar o rosto, vi algo gravado no chão do quarto. Era o símbolo, mas dessa vez ele estava riscado com algo escuro, viscoso, com cheiro de ferro. Tentei apagar. A mancha não saía. No dia seguinte, o chão estava limpo, mas no espelho do banheiro, que eu tinha coberto com fita preta, havia um recado escrito no vapor. Você também riu. Não sei por que não enlouqueci de vez. Talvez porque já estivesse além desse ponto. Talvez porque uma parte de mim, lá no fundo, sempre soube.
desde o início. Desde o dia em que vi o velho pela primeira vez e fingi não escutar. Desde que zombamos das histórias na escola. Desde que tratei a dor de Clara como brincadeira. Desde que ri das frases no caderno. Rir foi o erro. O riso zombeteiro, o riso de desprezo, o riso que desacredita aquilo que deveria ser respeitado. Porque rir é mais do que não acreditar. É desafiar. Comecei a sonhar com a trilha, sempre a mesma, a trilha atrás da casa do velho. Mas nos sonhos ela era viva, as árvores se mexiam mesmo sem vento. A terra parecia pulsar. E no final da trilha sempre havia uma clareira. No centro dela, uma cadeira, vazia, às vezes molhada. Às vezes com um espelho encostado nela. Às vezes com o caderno aberto no assento. Uma página só, uma única frase. Agora, fale você. Entendi com o tempo que o que está por trás de tudo isso não quer apenas sumir com as pessoas. Quer contar, quer perpetuar, quer que alguém dê voz ao que está do outro lado. Por isso os cadernos, por isso as listas, por isso os nomes. O ciclo precisa continuar. E quando ele sente que a história está sendo esquecida, ele age, desperta, cria fissuras na realidade. E leva sempre os que riram primeiro, mas eventualmente todos os que ouviram. Por isso agora estou gravando, não como desabafo, não como confissão, mas como alerta. Porque percebi que o próximo passo não é o desaparecimento, é a substituição, a inversão. A coisa não leva por levar, ela assume, ocupa e se infiltra. É por isso que os nomes voltam. Por isso que os desaparecidos continuam aparecendo nos sonhos. Eles não foram apenas apagados, foram reescritos, reciclados. E agora servem a outra coisa. Se você está ouvindo isso, talvez já tenha sido ouvido. Talvez seu nome já esteja sendo pronunciado em algum canto que você ainda não percebe. Talvez já tenha visto o símbolo, mas fingiu que era só um rabisco aleatório. Talvez já tenha sonhado com a trilha e acordado sem lembrar. Ou talvez tenha rido do velho, rido da Clara, rido do aviso e se riu. Sinto muito. Mas você também assinou. O velho dizia que quem escuta, convida. Mas ele esqueceu de dizer o resto. Quem conta, propaga. Quem espalha, alimenta. E quem tenta avisar, carrega o peso. Agora eu entendo porque ele nunca foi embora. Porque nunca tentou sair da cidade. Ele sabia que já estava dentro. Que não havia como fugir. Que a única forma de atrasar o fim era continuar avisando, continuar falando, continuar sentando no banco da praça e repetindo as mesmas histórias, esperando que alguém, ao menos uma pessoa, escolhesse ouvir em silêncio, sem rir. Com respeito, eu não fui essa pessoa. E agora é tarde, é por isso que estou deixando essa gravação, porque o ciclo está se fechando, e o banco da praça está vazio de novo, e o caderno voltou para mim. Eu o encontrei hoje de manhã em cima da minha cama, aberto, a página em branco, com um único nome no topo: o seu.